Eu fiz uma pergunta para um padre e fiz uma pergunta para um pastor. Mas acho que você vai primeiro no ar do que eles. Mas a pergunta foi... Eu tive respostas parecidas. Que é a história do... Eu não sei se é merecimento, mas eu vi uma história muito tocante na internet que o avô estava desenganado. O médico falou que tem câncer. 2 semanas de vida e tal. Vai para casa e morre em casa. Aí chegou lá, a netinha sonhou no outro dia que o vovô estava curado. Falou, sonhei com Deus e Deus falou que o vovô estava curado. O vovô voltou no médico e falou, minha neta sonha que eu estou curado. O médico falou, agora não é hora de lutar, é hora de aceitar. Aceita, não tem mais que lutar. 2 semanas de vida. E insistiram para fazer exame, o médico não queria, foram fazer exame, estava curado. Depoimento de um cara sério na internet, estava curado. Aí eu fui ler os comentários. Você já sabe o que veio, né, Dave? Quer um lencinho, alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só esfriado dessa temperatura. Tá frio pra você? Não, tá gostosinho, tá bom. E aí o comentário. Mas por que curou ele e não cura outros, não cura criança? E veio a pergunta, por quê? Tem explicação? Aí, veja, a gente entra num problema gigantesco. Porque essa é a função do crítico. Tá. Ele fica procurando pelo em ovo. É o procurar pelo em ovo. Porque daí a gente entra numa seara gigantesca. Por que Deus deu pra ele e não deu pro menino que tá na África? Tá. Por que tem comida aqui e não tem comida lá? Por que aqui teve terremoto e por que lá não teve? Por que aqui alguém... Por exemplo, quando eu conto pro meu testemunho, por que ele? Por que eu? Por que Jesus fez isso comigo? Quantas pessoas já se trancaram dentro de um quarto e que talvez não foram respondidos? Ou que foram e não perceberam, ou porque não bateram na porta certa, né? E aqui se aplica um princípio da palavra, que não é o merecimento, é a graça. A graça. É a graça. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não merecia ser encontrado no dia 23 de abril de 2009. Não merecia. Então não é por merecimento, Celso. Porque se fosse por merecimento, eu seria dono do meu milagre. E eu não sou dono do milagre que vivi. Você não é. Nós não somos melhores do que ninguém. É graça, favor imerecido. Nesse período, por algum propósito que a eternidade que vai revelar, eu encontrei graça e vivi um milagre da parte do Senhor. Mas quantos que oram e não são curados? Quantos que sonham com a cura e acordam doentes? Por isso que o brilho do negócio está em ser grato por tudo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tem coisas que não dá para explicar. Por exemplo, você contou uma história breve, mas olha o tanto de coisa. Você fez uma cirurgia, o respirador parou de funcionar. Seu filho ficou doente. Aí você foi para uma casa, deu problema, um aparelhinho de $20 salvou você. Mas aonde isso tudo termina? Termina aqui. Parece que é aqui. Mas imagina quem te ouve agora, que ouve um outro Celso. Um Celso que tem uma verdade um pouquinho diferente para contar agora. Que agora não tem mais a ver com a solidariedade que você tem, ou com a retidão do teu caráter, mas com o que Deus fez por você. Entende? Que quando Deus faz algo, Ele tira da gente o direito de se achar. Então não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Então o que Deus faz e como Ele faz, a gente não tem como explicar. Só que se bateu na minha porta, eu tenho que reconhecer que é graça, não mereço aquilo.